Então, é um conflito, não é um dos conflitos mais simples de serem explicados, né? Vou tentar fazer um apanhado histórico, por mais que seja muito complexo, são muitos anos envolvidos nessa crise que estourou agora, mas o contexto não é de hoje, né? Eu vou pegar e fazer um recorte de 1989 para cá. Não era nascida, acho que vocês também não eram nascidos. De jeito nenhum. Quando a Guerra Fria acabou, né? E aí eu consigo fazer um pouquinho de resumo do que foi a Guerra Fria, né? Pra gente conseguir entender agora. A partir de 1945, 6, com o final da Segunda Guerra, surgem dois polos de poder no mundo vencedores dessa Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética. A partir daí, o mundo entra numa disputa em que os outros países que não fossem essas duas grandes potências acabaram escolhendo lados nesse contexto de competição. Então, alguns países se alinharam com os Estados Unidos e outros países se alinharam, poucos países se alinharam à União Soviética. E daí surgem dois grandes polos de influência ideológica e política no mundo, os Estados Unidos representando o capitalismo, o liberalismo, e a União Soviética e seus aliados representando o comunismo. A partir daí, esses dois polos disputam pelo poder mundial, e a disputa tem momentos de tensão assim, bem graves, como a crise dos mísseis, onde as duas potências, já tendo bombas nucleares, dispõem esse arsenal nuclear em áreas estratégicas para cada um dos países. Nesse contexto, a Rússia começa a enviar algum arsenal para Cuba, que tinha acabado de passar pela Revolução, enfim, era um dos países que se alinharam, né, com a União Soviética, e a partir daí, os Estados Unidos muito incomodado ali, o país muito incomodado com Cuba, que é logo abaixo, né, da Flórida, decide contrabalançar esse poder da União Soviética, ameaçando bombardear a União Soviética com arma nuclear. Lembrando que os Estados Unidos já tinham testado a sua primeira bomba nuclear no Japão. No Japão, sim. Então, ele faz essa ameaça de utilização dessas armas novamente, só que na União Soviética. A partir daí, o mundo entra num conflito porque os Estados Unidos ameaçam a União Soviética, e a União Soviética também tendo arma nuclear, ameaça os Estados Unidos em contrapartida. Nesse sentido, surge um termo para caracterizar o que seria esses dois países mandando arma nuclear, enfim, se explodindo, literalmente. O termo se chama MAD, que é Mutual Assured Destruction. Significa, em português, né, uma destruição mútua assegurada. Ou seja, se um jogar bomba no outro, o mundo acaba, porque não tem condição de você sustentar duas bombas nucleares, e aí, imagina, não vai acabar na primeira. Ainda. Não vai acabar na primeira, né? Então, seria um ataque indiscriminado, e a partir daí... E as proporções hoje em dia são maiores, né, de bombas armazém nuclear do que era em 45, quando os Estados Unidos jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, né? A partir de 45, na verdade, existe essa corrida armamentista, né, no contexto internacional. Então, não só bombas nucleares são fabricadas, assim, loucamente, mas todo o arsenal militar. Então, tanque, submarino, armas de toda sorte. Então, surge essa corrida armamentista para que esses países se protejam, né, um do outro. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? O que está acontecendo hoje é um pouco de uma ameaça nuclear entre as duas grandes potências, ou entre os dois polos aí que existem, né? Não com um contexto ideológico tão forte mais, porque a gente tem que lembrar que a Rússia não é mais comunista, né? Muita gente esquece disso, mas o Putin é presidente de um país capitalista. Esse fator ideológico cai um pouco, mas ainda assim existem dois polos ali, principalmente de poder militar. Por conta dessa corrida armamentista, hoje a gente tem os dois maiores países com arsenal nuclear e militar, que são os Estados Unidos e Rússia. Então, isso é importante para que a gente entenda o conflito hoje. Mas voltando um pouquinho para o contexto da Guerra Fria, quando os países vão ali nesse processo de corrida, um disputando com o outro, acaba que há uma distensão um pouquinho desse processo da crise dos mísseis, lá no comecinho. E os países entendem que eles vão se destruir o mundo, consequentemente. Então, durante o período ali,
mais uns 30 anos aí de Guerra Fria, existem momentos de tensão e de distensão, né, ao longo desses anos. E aí o que acontece é que, durante essa guerra toda, os países perdem capacidade de disputar um com o outro, né? Até onde isso iria. Então, a União Soviética, tendo que sustentar grandes outras repúblicas que faziam parte da União Soviética, ela perde um pouco de força na guerra. Os Estados Unidos, em contrapartida, conseguem se sobrepor à União Soviética, até que, claro que eu tô passando assim, passando a larga escala, assim, no contexto, é um super resumo. Visão geral. Sim. Mas, enfim, a União Soviética sai perdedora da guerra, não consegue sustentar as repúblicas. Muitas repúblicas ali tinham, diferentemente do contexto ali de proximidade que o Ocidente, né, que os países que se alinharam aos Estados Unidos tinha, a União Soviética tinha muitos problemas de povos diferentes fazendo parte da União Soviética. A China fazia parte do bloco comunista na época e também houve um processo de distanciamento da China desse processo todo por algumas questões ideológicas mesmo de afastamento da Rússia, da União Soviética no caso. Então, você não tendo um polo comunista coeso para lutar na guerra, isso também dificulta um pouco o processo da União Soviética de brigar com os Estados Unidos. Enquanto o bloco capitalista estava bem unificado. Enquanto o bloco capitalista estava super sólido. unificado. Uhum. Então, isso também é um dos fatores importantes para a gente entender o final da guerra. Mas existem alguns outros problemas, que são problemas internos da União Soviética, que são os principais, que são super importantes para a gente entender a crise na Ucrânia hoje. Durante a Revolução, né, comunista na Rússia e tudo mais, a gente tem que lembrar de uma figura importante para essa crise toda, que foi o Stalin, o grande ditador aí, comunista da época. Ele fez uma coisa que é essencial. Ele fez uma russificação do leste europeu. Ou seja, ao longo do período da União Soviética, né, da crise bipolar, né, que a gente chama, ele promoveu uma russificação que consistia em espalhar russos étnicos pelo território do leste europeu, que fazia parte da União Soviética. Então, ele enviou russos étnicos para a Ucrânia, enviou russos étnicos para a Letônia, para a Estônia, para a Lituânia e para outras repúblicas que faziam parte da União Soviética. Quando a União Soviética acaba, em 89, que o muro cai, mas a União Soviética mesmo no papel só vai deixar de existir em 1991, esses russos étnicos ficam fora do território da Rússia. Então, eles são russos étnicos, alguns deles nasceram como União Soviética, tem lá na certidão de nascimento União Soviética, e quando a União Soviética acaba, essas pessoas ficam fora do território da Rússia e com uma certidão de nascimento de um país que não existe. Uhum. Então, isso causou um problema muito grande, porque esses russos étnicos, ao longo dos anos pós-Guerra Fria, causaram um incômodo nos governos locais das repúblicas já independentes da União Soviética. Uma delas, principal delas, é a Ucrânia. Então, com o fim da Guerra Fria, em 91, vamos botar assim que é o período correto, russos étnicos estão morando na região do Donbass, que é onde a gente tem visto a crise toda acontecer. Não somente isso. A União Soviética acaba, vamos só botar uma pedra nesse assunto para depois a gente tirar a pedra e voltar, né? Esse é o resumo, né? A União Soviética acaba em crise, sem conseguir sustentar as repúblicas que faziam parte. Então, a dissolução, os Estados Unidos surgem como grande polo de poder do mundo. E aí, a partir daí, eles começam a expandir os ideais capitalistas, neoliberais, de democracia, direitos humanos, enfim, uma série de coisas, um pacote, assim, de ideologia, de tudo que ajuda a compor hoje o bloco comunista que saiu vencedor, e, enfim, os países que resolveram seguir os Estados Unidos a partir bloco daí. Capitalista, no caso. O bloco capitalista, perdão. Ah. E aí, isso causa um problema, por quê? Durante o conflito bipolar, esses dois polos, eles resolveram, né, por conta de segurança, criar cada um deles como se fosse uma aliança militar, para que não fosse um país contra o outro, mas sim o bloco inteiro contra o outro bloco. Então, de um lado, os Estados Unidos, junto com seus aliados, criam a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. E do outro lado, a Rússia, enfim, os países comunistas, os países e as repúblicas que fazem parte da União Soviética criam o Pacto de Varsóvia.
Então, aí a gente tem duas organizações, basicamente, que auxiliam aí nesse processo de garantia da segurança desses dois polos, né, desses dois blocos. Quando a União Soviética acaba, o Pacto de Varsóvia se desfaz e a OTAN continua existindo. Esse é um dos grandes problemas da Rússia hoje, né, a existência da OTAN pós-Guerra Fria. A gente tem que lembrar que, sem querer passar pano pro Putin, mas o fato dele questionar a OTAN para as relações internacionais é válido. Porque se a guerra acabou, se a gente está vivendo num contexto de paz mundial, não existiria necessidade da OTAN existir. Levando em consideração que os Estados Unidos saíram vencedores, enfim. Então, um dos questionamentos do Putin é exatamente esse, né? Por que a OTAN existe e mais, por que a OTAN tem se expandindo para a Rússia? Ou seja, a OTAN tem chegado cada vez mais próximo das ex-repúblicas soviéticas e angariado essas repúblicas para que façam parte da OTAN, para que sejam países aliados ou mais próximos do Ocidente e da OTAN. Então, esse é um questionamento. Com o fim, né, mais uma vez, com essa questão toda da União Soviética ter dissolvido, enfim, a OTAN passa a se aproximar dessas localidades que possuem russos étnicos. Né, levando em consideração a importância que a OTAN tem aí nesse contexto de levar a democracia, de levar, né, garantia de direitos humanos. Então, a partir do momento que aquele país que assinou o tratado para entrar, né, faz parte da OTAN, a OTAN meio que auxilia nesse... Eu tô fazendo o mundo Disney aqui, mas assim, a ideia seria essa, que a OTAN servisse como uma garantia ali de que aquele país se acostumaria ou se adaptaria ao capitalismo, à democracia, enfim, aos valores que o Ocidente, os Estados Unidos principalmente, defendem. Esse eu acho que é o resumo básico do que a Guerra Fria traz. E sempre levando em consideração o problema mais grave, que é a existência desses russos étnicos no leste europeu, principalmente. Né? Então, o questionamento básico do Putin sempre foi esse. Por que a OTAN tem se expandido pro meu entorno regional? Né? Se eu sou uma potência, se eu tenho... essa capacidade de influenciar os outros países que já fizeram parte da Rússia, por que os Estados Unidos estão vindo para cá, né, basicamente? Esse conflito ele vem já desde o fim da Guerra Fria, se estende por muito tempo, né, há pelo menos 30 anos aí, né, de 91 para cá, e esse questionamento que a Rússia faz se estende, né, até que chegou a um ponto crítico. A Rússia sempre tentou trazer essas ex-repúblicas que acabaram se tornando independentes com o fim da Guerra Fria, sempre tentou trazer para o seu lado de influência, né, torná-lo mais próximo da Rússia do que do Ocidente, levando em consideração que elas já fizeram parte, né, da Rússia de alguma forma. Então, em alguns momentos o Putin chegou a financiar alguns governos, alguns presidentes, alguns candidatos à presidência na Ucrânia, principalmente, para que esse presidente garanta a proximidade desse país, vamos levar em consideração a Ucrânia, da Rússia e não do Ocidente. Ele teve algumas tentativas frustradas, né, desde o começo dos anos 2000, que ele tenta essa aproximação com a Ucrânia, de formas um pouco invasivas, vamos levar em consideração isso, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça do Putin, algumas vezes de forma bem invasiva, financiando, né, com dinheiro, incitando esses russos étnicos que moram ali no entorno, que moram dentro da Ucrânia, a se rebelarem contra o governo ou apoiarem o governo o presidente que o Putin achasse melhor. Essas tentativas falharam durante muito tempo. Em 2014 foi a principal falha do Putin. Ele não consegue instalar o governo de um candidato à presidência considerado pró-Rússia. Isso causa um caos muito grande para os russos étnicos que moravam na Ucrânia, porque esses russos étnicos apoiam abertamente que a Ucrânia seja pró-Rússia e não pró-Ocidente. E o governo que ingressou, né, que chegou na Ucrânia a partir daí, começa a reprimir esses russos étnicos que moram naquela região. E a repressão, a gente tem que fazer aqui um parênteses bem grande, que essa repressão é financiada por grupos neonazistas. Então, a gente tem esse fator, porque é importante que o Putin, inclusive, usou isso como justificativa para ingressar na OTAN agora. Mas são grupos neonazistas da própria Ucrânia? São movimentos da Ucrânia, financiados pelo movimento transnacional de grupos neonazistas. E tem em vários países, no caso? Em vários países, inclusive no Brasil.
Tem células neonazistas, falando um pouco melhor, assim, a Ucrânia recruta neonazistas brasileiros. Entendi. E dá treinamento também. É mesmo? Então, assim, nada disso tem sido falado na mídia. Não. E eu também não não faz ideia. E eu não tô inventando, assim. Uhum. Então, esses neonazistas, nesses grupos, não só os neonazistas, mas existe também um sentimento de xenofobia, de racismo dentro da Ucrânia, que reprime, de fato, esses russos étnicos que estão ali desde o fim da Guerra Fria. Então, isso causa uma situação ali bélica mesmo, de repressão a essa população russa que está morando ali naquela região, voltando, né, naquela região do Donbass, que é basicamente naquelas duas repúblicas que foram reconhecidas como país independente, mas eu vou chegar lá, que são Lugansk e Donetsk. Essas duas áreas são as áreas que têm mais russo depois da Crimeia, né? Que tem mais russo étnico. Então, por conta dessa crise toda, voltando, por conta dessa crise toda do Putin ter falhado em instalar um governo pró-Rússia, ele decide anexar a Ucrânia, decide anexar a Crimeia, que era a primeira grande província ali da Ucrânia que tinha mais russo étnico. Então, pelo direito ele não tinha a menor legalidade nesse processo, mas ele incita a população da região a se colocar pró-Rússia. Ele consegue fazer isso. Chega a ter um plebiscito, não sei se foi um plebiscito, mas ele chega a fazer uma consulta, né, a patrocinar uma consulta popular, onde a maior parte da população da Crimeia decide fazer parte da Rússia. A partir daí, ele anexa a Crimeia em 2014, a anexação terminou em 2015, mais ou menos, e a comunidade internacional fica apavorada, porque em pleno século XXI, um país anexar uma parte do outro território, que por lei é soberano, né? Um país não pode simplesmente anexar o outro porque tá afim, senão a gente vira novamente, a gente entra de novo numa disputa aí que beira a primeira guerra mundial aí por disputa de território. Mas essa anexação se deu de forma de guerra ou foi política, de forma política? Ó, a partir de agora isso aqui é nosso e tal. E aí se vocês recusarem, aí a gente vai ter que invadir. Foi mais de forma política, porque a própria Ucrânia tinha essa consciência de que era, de fato, o território mais populado por russos étnicos. Entendi. Foi muito conflituoso do ponto de vista político. A comunidade internacional inteira condenou a ação do Putin na região, mas ainda assim passou. Tipo, a Ucrânia não chegou a peitar ali. Tipo... Não chegou a peitar na região, mas isso já deixou a Ucrânia mais em alerta ainda do que sempre esteve com a Rússia. Então, isso deixou ali, ele deixou claro de que quanto mais a Ucrânia se afastasse da influência da Rússia, mais difícil seria o processo. É claro que acho que nenhum especialista imaginava que chegaria a esse ponto, mas ele deixou bem claro, né? A gente tem que lembrar que o Putin é presidente da Rússia desde 2000, então desde 2000 que ele vem deixando claro esse interesse de se aproximar das repúblicas soviéticas, até porque ele entende que a política externa russa ela é para além do território da Rússia, mas é para como se fosse para atingir também os povos amigos. E esses povos amigos são considerados basicamente as ex-repúblicas soviéticas, como a Ucrânia e todas as outras que conseguiram a independência com o fim da Guerra Fria. Então, esse processo todo chega nesse ponto crítico em 2014 e 15, e depois tem um período mais de distensão, onde as coisas tentam, né, a comunidade internacional tenta acalmar um pouco o que aconteceu, tenta entender um pouco do ponto de vista político como aquilo se deu, né, e o Putin anexa a Crimeia e é isso. Sempre deixando claro que não estava bem acomodado com a situação toda na Ucrânia. Né? E lembrando dos outros russos étnicos que não estavam na Crimeia, mas em outras áreas do território. Então, com isso, a OTAN ela entra num alerta muito grande, porque a Rússia anexou um território. Então, a partir daí, a preocupação da Ucrânia se volta para a tentativa de ingressar na OTAN. A Ucrânia sempre teve, né, com a tentativa de se proteger da Rússia. A Ucrânia faz os presidentes, na verdade, eles fazem algumas declarações de interesse de ingressar na OTAN, mas isso nunca se confirmou, né? Nunca houve um pedido formal ou até mesmo um convite formal por parte da OTAN para que a Ucrânia virasse parte do Pacto de Segurança. Isso não acontece
Mas de uns tempos para cá, houve esse período de distensão de 2014 até agora. E no final do ano, de agosto, na verdade, até dezembro, houve um processo de aproximação muito intenso do presidente da Ucrânia, que é o Volodymyr Zelensky, para com o Ocidente. E ele deixa muito claro, dessa vez, que gostaria muito de levar o ingresso da Ucrânia à OTAN às vias de fato. E aí o Putin, né, tocando no calo dele, de que já existia ali naquele contexto uma violação dos direitos, né, básicos da população russa étnica morando na Ucrânia, e levando em consideração essa tentativa de ser afastado do círculo de influência da Rússia, o Putin deixa claro que não quer. E que se a aproximação com o Ocidente acontecer, se a Ucrânia ingressar na OTAN, aí haveriam consequências. E aí a gente está vendo a consequência aí agora no caso, né? Ele realmente levou adiante a ameaça que ele fez, né? O Zelensky não arregou, vamos falar assim no português claro, não arregou e continuou sustentando o interesse em ingressar na OTAN. E o Putin resolveu lançar uma operação militar especial. Não vou nem dizer guerra. Uhum. Vou dizer, vou usar os termos que ele utilizou no discurso. Ele falou que a partir daí ele ia entrar na OTAN, ele ia entrar na Ucrânia com uma operação militar especial com 2 objetivos: desmilitarizar a Ucrânia e desnazificar a Ucrânia. E aí ele deixa claro que o que incomoda ele não é só a expansão da OTAN, mas também o interesse do governo ucraniano de se sobrepor, a população ucraniana à russa étnica que mora no país. Então, o processo de desnazificação é justamente isso, para o Putin, né? Não estou tomando lado, mas o objetivo dele é esse, é fazer com que o governo ucraniano pare de matar russos étnicos dentro do território da Ucrânia.